Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo clínico, trabalho também com sistema de coaching pela internet, meu site é psicologiamsn.com. Hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre o que é PNL, que é a Programação Neurolinguística. A gente escuta falar muito de PNL, muitas pessoas talvez tenham escutado mencionar, sobre PNL, cursos e tudo mais. A PNL não está dentro da psicologia, não é uma disciplina ou uma abordagem até da psicologia, mas muitos psicólogos que trabalham com clínica, trabalham em RH, em outros lugares, fazem cursos de PNL para aperfeiçoar as técnicas, mas, de toda forma, a PNL não é uma subespecialidade, vamos dizer assim, da psicologia. Se você não fez a faculdade de psicologia, você também pode estudar a PNL e utilizar na sua atuação profissional, por exemplo, dentro da administração, de vendas, enfim, existem milhares de utilidades. PNL significa Programação Neurolinguística. Apesar desse nome ser um pouquinho, vamos dizer assim, longo e meio estranho de começo, é simples de a gente entender o que está dizendo, tá, esse nome, Programação Neurolinguística. Programação vem da ideia de um programa mental, de uma forma de estruturar os nossos comportamentos, nossos pensamentos. Neuro, porque também considera não só o pensamento abstrato, mental, cognição, mas também a fisiologia. Por exemplo, se eu mudo a minha postura corporal, se eu mudo a minha fisiologia, eu mudo também o meu estado emocional e também o meu estado mental. Se eu mudo a forma como eu respiro, se eu começo a respirar mais lentamente, falar mais lentamente, isso também tem um efeito mental. Então é a relação entre a programação mental, as imagens mentais, as formas de conceber a linguagem, por isso neurolinguística, a linguagem também verbal, a linguagem auditiva, que a gente pensa, comportamento verbal encoberto, como é falado na psicologia comportamental, e como que todo esse programa, toda essa programação é excessivamente individual, desconhecido para a maior parte das pessoas, a gente nem sabe que é assim, a gente imagina que o que a gente pensa, a forma como a gente concebe os nossos comportamentos, nossas crenças e tudo mais, é como se todas as pessoas também fizessem da mesma forma. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu estou falando aqui para vocês, estou gravando esse vídeo, mas eu poderia estar falando para fazer uma palestra, por exemplo, falar em público. O modo como eu estruturo falar em público é meu, eu tenho a minha estrutura. Eu faço meu planejamento, faço as minhas visualizações, as minhas memorizações e vou falando. Tem um jeito de falar. A gente sempre pode melhorar as nossas habilidades. Se eu pegar, por exemplo, alguém que tem uma experiência muito maior de falar em público do que eu, um grande orador, um apresentador de TV, um comunicador, alguém que fez jornalismo, que fez comunicação social, ou até, por exemplo, alguém que é da área de fonoaudiologia, talvez eu consiga me aperfeiçoar, falar com mais exatidão, com mais clareza e tudo mais. Então eu tenho um modelo mental, tenho uma programação sobre como falar em público. Eu também tenho uma programação sobre como, vamos dizer, ler um livro. Eu tenho uma programação mental sobre como correr, sobre como jogar sinuca, jogar futebol, enfim, fazer contas matemáticas. Cada coisa, a gente pode dizer assim, cada comportamento que a gente tem um sistema, uma espécie de um programa. Se você imaginar um programa de computador, fica fácil da gente ver. Se você for escrever um texto, você abre o Word ou o BR Office, digita lá no editor de texto. Se você quer escutar uma música, você coloca um outro programa. Se você quer ver um vídeo, é um outro programa. Na internet é o browser lá, Internet Explorer, Chrome e tal. Então, o computador ele funciona por programas. Cada programa tem uma função. Internamente, a PNL acredita, ela defende esse ponto de vista de que a gente tem um programa para cada tipo de comportamento. Como eu estava dizendo, posso ter um comportamento, melhor dizendo, posso ter um programa mental para falar em público, eu posso ter um programa mental, por exemplo, para jogar sinuca. A tendência de cada um, de todas as pessoas, é imaginar que as outras pessoas também têm os mesmos programas, ou seja, a mesma forma de estruturar. Só que é fácil de a gente observar como cada um tem certas habilidades. Então a gente fala, não, a pessoa tem dom para tocar violão, essa pessoa, nossa, ela é campeã de sinuca, ela tem super habilidade,
essa outra pessoa, nossa, ela escreve muito bem, escreve muito rápido, ela não deixa passar nenhum erro. Enfim, a gente nota as diferenças individuais, sim. A gente nota que a qualidade do comportamento é diferente de pessoa para pessoa. O que a PNL faz é fazer a modelagem do comportamento de pessoas que são muito capazes, que são muito boas em determinadas atividades. Por exemplo, num dos livros de PNL, eles citam um sujeito que fala 56 idiomas. Imagina, 56 idiomas. A gente pode aprender a falar, né? A gente aprende a falar nossa língua materna, português, a gente aprende inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, e assim a gente não deu nem 10 ainda. Ele fala 56, fluentemente. Você imagina, um sujeito desse, ele evidentemente se dedicou para aprender os 56 idiomas, mas ele faz alguma coisa diferente para não confundir as línguas, né? Ele também faz alguma coisa diferente para guardar as palavras. Ele faz alguma coisa diferente para saber como dizer na pronúncia, como falar cada uma das palavras, como escrever. Imagina, é muito, muito diferente. O que a PNL faz é estruturar perguntas, estruturar a forma de questionar esse sujeito que é muito bom para falar idiomas e captar dele o modo como ele faz isso. E aí você tem um modelo, você consegue reproduzir o programa que esse indivíduo que fala 56 línguas faz. E aí, se você passar esse modelo, esse programa, essa forma de estruturar a aprendizagem de línguas para uma outra pessoa, essa segunda pessoa que não tem tanta habilidade para aprender um idioma, vai conseguir aprender. A gente pode fazer também com falar em público, né? Se a gente fizer curso de oratória, curso de comunicação, a gente vai aprendendo. E a gente pode aprender com pessoas muito capazes. A gente faz esse modelo para escrever um texto. Enfim, para todo e qualquer comportamento a gente poderia pegar alguém que faz muito bem aquilo e aprender com ela. Não aprender o passo a passo, mas aprender a forma como ela estrutura o conhecimento, a forma como ela estrutura a postura corporal. Por exemplo, uma pessoa que toca violão muito bem, a gente fala que tem o dom, né? Escuta as notas, consegue ter o ouvido absoluto. Ela faz alguma coisa diferente do que as outras pessoas que não têm ouvido absoluto fazem. Ela identifica, de repente, quando toca uma nota, ela visualiza uma imagem, a altura da nota, enfim, alguma coisa diferente ela faz. Isso facilita ela a captar a música instantaneamente, assim, já conseguir tirar, né, como o pessoal diz. A postura corporal para tocar o violão, ela tem uma postura que é diferente. Enfim, entende? Em cada comportamento, a pessoa que é muito habilidosa, ela faz alguma coisa que não é igual às pessoas que não são capazes, ou às pessoas que até fazem. Alguém que toca mais ou menos violão toca diferente de alguém que toca super bem. Tem a postura corporal, tem uma forma de entender a música e tal que é única. Isso pode ser passado. A PNL, evidentemente, não vai passar o conhecimento, assim, o conhecimento teórico da música, o conhecimento teórico de cada língua. Ela vai passar a forma de memorizar, a forma de guardar, a forma de criar o programinha mental, entende? Para aquela habilidade específica. E aí você vai melhorando as suas habilidades como um todo. Você pode fazer o treinamento de um curso de oratória com PNL, você pode fazer um treinamento para um curso de liderança, as pessoas que têm uma grande capacidade de liderança política, empresarial, como professor, enfim, isso é uma habilidade também de lidar com as outras pessoas, de convencê-las a seguir para um determinado caminho, capacidade de liderança. A liderança também pode ser modelada, e foi modelada pela PNL, e é passada para uma outra pessoa. Enfim, existem muitos e muitos treinamentos da PNL, é interessantíssimo. Tem um livro, chama o livro do Diltz, Estratégias da Genialidade. A PNL então faz isso, ela entrevista, ela estuda o comportamento de pessoas que têm muita capacidade num tipo de comportamento. Mas também a PNL conseguiu, esse Diltz, esse autor bem famoso, ele está vivo ainda, está produzindo lá nos Estados Unidos, ele vem de vez em quando no Brasil. Ele produziu um livro que chama Estratégias da Genialidade. Então ele pega autores fantásticos da história da humanidade, por exemplo, Aristóteles. Ele pega Aristóteles, encontra um trabalho de Aristóteles no qual ele demonstra como ele pensava, como ele estruturava o conhecimento, como que ele organizava todas aquelas categorias, né, da filosofia, da ciência, da física e tudo mais. E aí ele consegue reproduzir como Aristóteles fazia, como que ele estruturava o pensamento. O programa do Aristóteles, vamos dizer assim, para pensar. Ele consegue pegar como um texto do Disney a forma como o Disney criava
Então ele consegue modelar a criatividade do Disney. Imagina você pegar como se fosse a cabeça do Disney, vamos dizer assim, né? O programa que o Disney criava, todos os desenhos, enfim, o universo Disney que existe. Como que ele conseguia fazer isso? Por exemplo, a técnica Disney é a seguinte: em 3 passos. Num primeiro momento, você deixa a imaginação totalmente livre. Então o Disney chamava os colaboradores dele, entrava numa sala com vários painéis, quadros assim, branco, e eles iam pensando várias ideias. Vamos fazer um desenho sobre um pato voador, vamos fazer um desenho sobre Branca de Neve, vamos fazer um desenho sobre um ogro, vamos fazer um desenho sobre... Enfim, ideias, brainstorming, né, como diz. Isso provavelmente vem do Disney também. Esse brainstorming é pensar qualquer coisa que vier à cabeça e deixar a criatividade solta, livre, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de... sem podar, né? Você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E deixa lá. E anota num quadro, anota num papel, grava num gravador, enfim, da forma que for melhor. E aí você deixa todo esse material lá, vamos dizer, 100 ideias. Pronto, parou. Esse é o passo 1. O passo 2 é dar um tempo, parar com aquilo, de repente fazer no dia seguinte. Em outro espaço também é útil, então ele tinha uma outra sala para o passo 2, que é o passo da crítica. Então, num primeiro momento, você elabora tudo que vier à sua cabeça, o brainstorming. Isso para criatividade, a técnica Disney para criatividade. No segundo passo, você critica tudo aquilo que surgiu no passo 1. Você pega aqueles 100 itens que surgiram de ideias para desenhos, no caso do Disney, e aí você pega, um pato voador não faz sentido, não vai ser legal. Fazer sobre um ogro agora não, vamos fazer sobre a Branca de Neve, que acho que é mais interessante. E aí você pega todas essas ideias e vai criticando, vai tirando, acrescentando e tudo mais. É um espaço de crítica, você realmente vai fundo na crítica. O que as pessoas fazem normalmente? Quando ela vai escrever um texto, ela precisa criar uma dissertação para o Enem. Ela começa a escrever e ela já começa a se criticar. Ela começa a escrever e começa a se criticar. Começa a escrever e começa a se criticar. E aí ela não vai para frente, ela não consegue ter diversas ideias para depois corrigir. Aí os professores de redação utilizam, de certa forma, talvez inconscientemente, essa técnica do Disney quando falam: escreva livremente, escreva um rascunho livremente, comece pelo fim, comece pelo meio, não interessa. Comece escrevendo, escreva muito. Depois você vai pegar esse rascunho, essas 100 ideias no caso do Disney, e você vai transformar e vai criticar. Vai ver: esse parágrafo não enquadra nessa redação, esse está bom, esse eu posso tirar, esse eu posso aumentar. E aí você vai criticando e organizando. A criação é sempre assim, você tem que separar a parte criativa, que é a inicial, da crítica. Se você criticar logo de começo, você nunca vai para frente, porque você vai pensar: vamos fazer um desenho sobre um ogro, ideia ridícula. Vamos fazer uma ideia sobre Branca de Neve, ideia ridícula. Vamos fazer um desenho sobre o Tio Patinhas, uma ideia ridícula. Então você nunca vai criar. Se você criticar sempre antes de criar, você vai sempre se bloquear, é o bloqueio criativo dele. Então no Disney é o seguinte: primeira fase, primeira sala é brainstorming, é pensar livremente sobre todos os assuntos possíveis. O segundo passo é criticar, é pegar todas essas ideias, criticar, ver o que funciona, o que não funciona, ver o que está bom, o que pode melhorar, e assim sucessivamente. No caso do Disney, eu estou dando um exemplo de como se ele pegasse um desenho, ou na verdade, vamos dizer assim, o começo de um ano, para tentar pensar quantos desenhos ele ia fazer, né? Então ele pensa em 100 desenhos e depois ele chega em 5 que são muito bons para ele escrever, para ele roteirizar naquele ano. Mas isso dá para fazer com todas as escalas, dá para fazer assim: eu quero escrever uma redação, né, de uma página, então eu tenho esse limite, eu vou escrever sobre esse tema. Não interessa, você limitou, aí com esse limite inicial da prova, do professor, você começa a estruturar a sua criatividade. Esse é o passo 1, você está utilizando a técnica Disney também, e depois você vai estar criticando. Entendeu? Então não interessa o tamanho, você pode ter várias ideias para vários projetos, essa é uma fase criativa. Depois você pode selecionar esses projetos que são melhores. Ou então você já pode pegar, vamos dizer, um dia que ele fosse começar a roteirizar sobre a Branca de Neve, ele também começava de novo a fazer a criatividade. Quais cenas que a gente vai fazer? Então ele pensava em 1000 cenas. Processo 1. Processo 2, criticar. Essa cena funciona, essa cena não funciona, entende? Então a escala do projeto pode variar, não interessa.
Pode ser um projeto bem pequenininho, um texto, um artigo, ou pode ser escrever um livro, escrever um filme e tal. Não interessa o tamanho, mas sempre começa na criatividade tendo ideias livres e no segundo passo é que critica. Se você criticar no primeiro passo, você não vai conseguir ir para frente. E o terceiro passo, são 3 passos, é você produzir. Você chegar no final, terminar, concluir, né, fechar, organizar, arrematar e finalizar. Esse é o terceiro passo, tá? Então são 3 passos na técnica do Disney. Quer dizer, uma pessoa que era brilhante, fantástica, não tem como a gente... Talvez é difícil a gente pensar, né, num sujeito nesse século passado que tenha sido tão criativo quanto o Disney. E a PNL vai, pega a forma como ele criava e reproduz. Você pode utilizar isso já, você pode utilizar a técnica de criatividade do Disney a partir de hoje, que você aprendeu. E aí você pode pesquisar tudo sobre o PNL, sobre essas várias técnicas. Eu falei, tem técnica de oratória, tem técnica, sei lá, para tiro ao alvo, tem técnica para, sabe, tem milhões e milhões de técnicas. Técnica para decidir, eles pegam as pessoas que decidem, conseguem decidir muito bem, né? Políticos também, empresários, tem que tomar decisão muito rápido e toda hora. Eles pegam as pessoas que fazem melhor essa decisão. No site, inclusive, tem essa técnica para decidir. Não vou falar aqui porque senão o vídeo fica longo demais. Mas lá no nosso site, psicologiamsn.com, você pode encontrar essa técnica também. Essa é a ideia da PNL. Cada pessoa tem um programa para cada comportamento. Algumas pessoas têm programas muito bons, são excelentes. Se a gente fosse fazer uma analogia com um programa de computador, algumas pessoas têm os programas mais avançados, as últimas versões, né, muito rápidas. Enquanto que o outro está lá no DOS, né, na primeira versão. Então, quer dizer, tem muito pouca habilidade mental para fazer. A PNL pega essas pessoas com as melhores versões dos programas para cada tipo de comportamento e tenta ensinar, procura ensinar as outras pessoas que querem ganhar aquela habilidade. Inclusive, até para a psicologia existem trabalhos da PNL sobre como, por exemplo, ser um melhor clínico, atender os pacientes melhor. É fantástico, realmente tem muita coisa legal. Então é isso, pessoal. O que é PNL é isso. Até o próximo vídeo.